13ª sessão ordinária. Turvo, 19 de maio de 2025. Boa noite a todos. Quero agradecer e cumprimentar os senhores vereadores e as senhoras vereadoras. Também quero cumprimentar aqui o nosso vice-prefeito Laerte. Nosso boa noite. Todo o pessoal que se encontra aqui, todos que se fazem presente nessa casa, nesta noite, e os que nos acompanham através da TV Câmara. Havendo quórum regimental invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Consulto os senhores vereadores se todos tiveram acesso à ata da 12ª sessão ordinária. Coloco em votação a ata da 12ª sessão ordinária, realizada em 12 de maio de 2025, às 19 horas. Quem for a favor, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Ata aprovada por unanimidade. Expediente da sessão. Peço ao secretário que faça a leitura da mensagem número 07/2025. Senhor presidente, com os meus cordiais cumprimentos, venho, através da presente, encaminhar o seguinte projeto de lei a essa Casa Legislativa para apreciação e votação. Projeto de lei número 12, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder incentivo econômico para a empresa que especifique e dá outras providências. Atenciosamente, Heriberto Afonso Schmidt, prefeito municipal. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 012/2025. Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder incentivo econômico para a empresa que especifique e dá as providências. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a conceder incentivo econômico à empresa da Urbano Confecções Limitada, consistente no pagamento de R$ 2.800 mensal a título de aluguel. O prazo do incentivo econômico estipulado no caput deste artigo é de 2 anos, prorrogável por igual período, não excedendo a 4 anos. O valor do incentivo econômico será reajustado anualmente pelo IPCA nos termos do artigo 2º, inciso 6 da Lei Municipal 623 de 1985. Heriberto Afonso Schmidt, prefeito municipal. Peço ao secretário que faça a leitura do requerimento número 03/2025. Esse requerimento de autoria do senhor vereador Laone Coelho. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, requer que seja justificada, com base no artigo 3º da Lei 2.287, sua ausência na sessão ordinária do dia 12 de maio, por motivos de doença. Sala das Sessões, 13 de maio de 2025. Peço ao secretário que faça a leitura da indicação número 6/2025. Indicação de autoria do senhor vereador Renato Oswaldino Favro. Solicita que seja encaminhada ao chefe do Poder Executivo Municipal, que seja efetuado do setor competente da Prefeitura estudo de viabilidade e projeto para a implementação de saneamento básico na rodovia Celeste de Luca, especialmente no trecho da entrada do bairro São Brás até a cooperativa Coopervale Sul, e ainda que diligencie junto à Casan, a fim de que, através de parceria, viabilize o fornecimento de água encanada àquela localidade. A solicitação visa atender uma necessidade urgente dos moradores e empreendimentos localizados ao longo da rodovia Celeste de Luca, entre o bairro São Brás e a Coopervale Sul, que ainda não dispõem do saneamento básico adequado. A ausência de água tratada compromete a saúde pública, a qualidade de vida e o meio ambiente. Assim, é fundamental que o setor competente da Prefeitura realize estudo de viabilidade e projeto para a implementação do saneamento, bem como articule com a Casan uma parceria para fornecer água encanada à localidade. Sala de Sessões, 13 de maio de 2025. Peço ao secretário que faça a leitura de um convite.
Senhor presidente, cumprimentando respeitosamente, de ordem, encaminhamos convite para a solenidade do programa Santa Catarina Levada a Sério, segunda edição, a MESC, no qual o governador do estado visitará todas as associações de município e dialogará individualmente com o prefeito e vice-prefeito da região. A solenidade do programa Santa Catarina Levada a Sério na região da MESC acontecerá agora na próxima sexta-feira, dia 23/5, às 8h30, no Centro Multiuso de Araranguá, localizado na Avenida 15 de Novembro. Solicitamos a gentileza de confirmar sua disponibilidade e presença respondendo esse e-mail. Também pedimos a gentileza de estender o convite a todos os senhores vereadores, visto que a solenidade não tem limite de participante. O governador do estado, Jorginho Melo, a vice-governadora, Marilisa Boen, convidam para a solenidade de apresentação do programa Santa Catarina Levada a Sério, segunda edição, prestação de contas da MESC. Data dia 23/5, sexta-feira, às 8h30, Centro Multiuso de Araranguá. Então, portanto, todos os senhores vereadores estão convocados para essa solenidade. Reforçamos então, né, nessa próxima sexta-feira, né, o Sim, Ivanor. isso. Esse convite também me chegou via WhatsApp. Acho a importância dos nossos vereadores se fazerem presente nesse evento sexta-feira ali em Araranguá. Uma oportunidade de estarmos aí diante do nosso governador e reivindicar o que é realmente a nossa MESC, a nossa região precisa. Projeto nas comissões. Projeto de Lei do Executivo número 10/2025. Já passou nas comissões, tudo ok, vai para votação na próxima sessão, dia 26. Projeto de Lei do Executivo número 11/2025. Ainda ficou pendente na Comissão de Orçamento, a Comissão de Legislação já liberou, mas na próxima sessão já vão se reunir novamente para devida deliberação. Vamos então para a ordem do dia. Coloca em discussão o projeto de lei do Executivo número 9/2025. Com parecer favorável das comissões competentes sem emendas, aprovado por unanimidade na sessão do dia 12/5, fica autorizado o município de Turvo a proceder à transferência de recursos até o limite de R$150 mil para o CTG Vale da Amizade, mediante parceria a ser firmada em regime de mútua cooperação para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, objetivando a viabilização de projeto que visa a manutenção e melhoria no Parque de Rodeios. O valor a ser transferido e demais critérios serão definidos no plano de trabalho e no termo de fomento. Heriberto Afonso Schmidt, prefeito municipal. Coloco em segunda votação o projeto de lei do Executivo número 09/2025. Quem for a favor, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Presidente, boa noite. Só queria fazer umas colocações a respeito do CTG aqui. Um pequeno breve histórico do CTG, então. O CTG Vale da Amizade foi o primeiro CTG do Vale do Araranguá, sendo que iniciou em 1973, depois de outros CTG aparecerem em nossa região. Houve uma parada em 76 e em 83 retornou com o estatuto e toda a organização necessária. Em torno dos anos 2000, foi adquirido a atual sede, onde é hoje, e de lá para cá sempre foi um expoente da região sul. O CTG hoje em sua sede é um local com muitas árvores e uma biodiversidade da vida animal muito grande, como desde tucano e até os bugios morando em suas matas. O CTG é um dos poucos da região que possuem as duas partes em atividade: a campeira, lida de gado e cavalos, e a artística, onde predominam os grupos de danças, declamação, cantores e gaiteiros. Na parte campeira, o grupo de laçadores e laços tem grande expoente. Inclusive, a prenda Luciara está classificada para representar Santa Catarina a nível nacional, ou seja, Santa Catarina, Turvo e o CTG Vale da Amizade, nos dias 24 e 27 de julho, em Cristalina, no estado de Goiás. Na parte artística,
são 5 representantes que irão ao Nacional, um declamador e 4 cantores. Ainda teve um cantor e um gaiteiro que abriram mão de participar devido ao tempo que será usado para viajar e custos. Neste final de semana, a campeira esteve na Arena CTG Rio Jordão, onde conseguiu alguns resultados, ótimos resultados, melhor dizendo. Campeão na modalidade pai e filho, Richard Vitor e seu filho Ricardo Vitor. Campeão na Força B, Laço Prenda, Ritielli. E também no quarteto Força A, Igor e Andrei Arcaro, Everton Silva e Iago Manente. E a Luciara participou, então, foi campeã no duelo Prendas no CTG Porteira Gaúcha de Torres, também nesse final de semana. Então o CTG está bem expandindo, né, levando o nome de Turvo. A artística também nesse final de semana foi a cidade de Torres representar na tertúlia do CTG Porteira Gaúcha, indo com seus grupos mirim, juvenil e veterano, para engrandecer o rodeio daquela cidade como convidados especiais. Ainda esclarecendo que nos dias 14 e 15 de junho teremos a primeira etapa do Festival Nacional da Cultura Gaúcha na sede do CTG Vale da Amizade, onde está sendo esperado em torno de 3.000 pessoas somente para participar das atividades artísticas. Por isso, em obras têm que ser apuradas para poder receber bem todo esse povo que virá a Turvo. Então, o CTG tem uma bela história e representa muito bem, né, a nossa cidade. O CTG Vale da Amizade, aqui em nome do patrão Rodrigo e todo o seu pessoal. Posso fazer uma colocação? Sim, senhora. Então, eu gostaria de falar aqui também, né, em nome dos vereadores, dos progressistas, né, e dizer que nós fomos lá conversar com o Rodrigo, né, quando o projeto chegou aqui nesta casa, e nos recebeu muito bem, nos deu todos os esclarecimentos, né? Eu acho que nós também estamos cumprindo com o nosso papel e a preocupação porque estamos tratando do recurso público, mas não há dúvidas de que o CTG também presta um trabalho social, né, relevante, uma vez de que os participantes aí dessas modalidades que foi citado, na grande maioria são jovens, né, e se estão lá dançando e laçando, né, fazendo a lida de campo, não estão nas drogas, nem no alcoolismo, enfim. Tive a oportunidade de ver o CTG Vale da Amizade fazer uma belíssima apresentação lá no CTG Porteira Gaúcha, né, no final de semana. E realmente eles levam o nome do Turvo por onde eles passam, então só nós fomos atrás, né, Rodrigo, acho que ficou bem esclarecido, né, a nossa preocupação, então, até porque se tratava de um valor aí um pouco mais elevado. Então, que façam bom uso, né, e sigam levando o nome do CTG Vale da Amizade de Turvo em todas as querências por onde passarem. Só para reforçar que a arena do CTG Rio Jordão é em Siderópolis, né? Então, só para reforçando que eu acho que eu não havia falado. Positivo, vereador Zebra, muito obrigado. Obrigado, vereadora Renata. Realmente o CTG Vale da Amizade, ele é tradição, ele é cultura. A gente sabe, Rodrigo, conversamos muito na segunda-feira passada, a gente sabe da situação que hoje é manter de pé uma associação daquela, então parabéns aí pelo trabalho que vocês vêm fazendo à frente, que eu sei que por trás do nome do patrão Rodrigo, vem todo um time que trabalha e trabalha muito forte, que uma andorinha sozinha não faz verão, né? Então, parabéns aí. Quem for a favor, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Projeto de lei do Executivo número 09/2025, aprovado por unanimidade. Coloco em discussão a indicação número 05/2025. Indicação de autoria dos senhores vereadores, vereadora Cleonice Lima Silvano, vereador Valcir Vassolar Milanês, Laone Coelho e vereador Renato Oswaldino Fávaro. Solicitam que seja encaminhado ao chefe do Poder Executivo que seja efetuada a pintura da faixa de rodagem do acostamento, bem como a colocação de tachões na rua Frei Gregório Dalmonte para adequada delimitação
da ciclofaixa, especialmente no trecho compreendido entre o edifício real solar e a intersecção com a rua Antônio Besbate. A presente indicação tem como objetivo atender à legítima retificação dos moradores da região, visando garantir a segurança de todos os usuários da via. Solicita-se a execução da pintura da faixa de rodagem e do acostamento, bem como a instalação de tachões no referido trecho da rua Frei Gregório da Monte, tendo em vista que, após a revitalização da via, a sinalização horizontal, especialmente a demarcação da ciclofaixa, não foi construída. Coloco em votação única a indicação número 05/2025. Quem for a favor, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Presidente, só mais uma ressalva aqui também, só reforçando, o trecho mais crítico hoje é da Rua do Expedicionário até a Rua Coronel Marcos Rovares, onde foi toda revitalizada e não tem sinalização. Os demais têm parcial, né, precisa de uma revitalização melhor. E ali, inclusive, muitos carros estão parando, né, na direita, onde seria a ciclofaixa, na verdade, e acabam sendo multados, mas só que não tem sinalização também para indicar que é uma ciclofaixa. Então, por isso que a gente está pedindo aí para a administração tomar providências quanto antes, para que não aconteça esses transtornos. Realmente, o vereador, é uma medida urgente, necessária a ser feita, com certeza. Aprovado, então, por unanimidade e em votação única, indicação número 05/2025. Então, agora a gente vai para o uso da tribuna popular. Quero dar uma boa noite especial para o pessoal aí da SOS Quatro Patas, né? Convido para fazer uso da palavra a senhora Fernanda Manente Búrigo. Assunto: Associação SOS Quatro Patas. Boa noite, pessoal. Eu não vou até ali cumprimentar um por um na mão, mas boa noite para todo mundo. Obrigada. Não? Tem aqui, tem. Bom, pessoal, já fui apresentada, né? O que a gente veio trazer aqui para vocês. A SOS Quatro Patas, eu queria falar um pouquinho, para vocês terem ideia mais ou menos de como é que funciona e como é que foi fundada, tá? Então, a gente começou a atuar, na verdade, há aproximadamente 15 anos atrás, por um grupo de pessoas que viu a necessidade de ajudar alguns animais. Então, todo mundo gosta muito de bicho e a gente começou a perceber que havia uma necessidade em cima disso, já que não havia nenhuma entidade que cuidava dessa causa. E aí, a gente começou. Junta um animalzinho, recolhe, doa, encaminha, ajuda com ração, enfim, castrava. A coisa começou a tomar uma proporção na qual a gente começou a ver a necessidade de recurso. Porque até então a gente só trabalhava com dinheiro próprio e com promoções de eventos que nós fazíamos. Então, em 2012, a gente formalizou para buscar recurso. Bom, enquanto esse recurso não vinha, a partir de 2012, nós fomos acolhendo alguns animais que eram atropelados em situação de bastante emergência, bem crítica, e fomos colocando nos nossos lares. Então, o Lau abrigou alguns animais, lá em casa nós abrigamos alguns animais, a Rose abrigou, enfim, nós somos em 5, 6 voluntários que têm os animais na própria casa. Lá em casa eu tenho quase 30, tá? Então, só para vocês terem ideia. O que a gente viu? Que nesses anos em que o dinheiro não chegava para a gente cuidar dessa causa animal, a gente foi abrigando nas nossas casas. E aí a gente foi vivendo o problema e percebendo que não havia como criar um espaço para isso. Já que isso, na verdade, quando a gente formalizou, era o nosso sonho. Vamos buscar recursos, vamos criar um canil, vamos recolher esses bichos, vamos botar nesse canil. E aí a gente viu que a facilidade com que as pessoas descartam o animal, ela é muito grande. Então, assim, a facilidade de terceirizar o problema, né? Então as pessoas começaram a ligar. Ó, minha cachorra deu cria, mas meu pátio é pequeno, eu não posso ficar com os animais. Vocês não pegam?
vou morar em apartamento, não tenho como levar o animal. Vocês não pegam? Né? Vem buscar que deu cria aqui embaixo da minha casa. Não é meu, não sei o que eu vou fazer. Enfim, esse N fatores e necessidade que as pessoas tinham, a gente viu que, como é que nós vamos criar um espaço? Nunca vamos atingir um espaço que atenda totalmente a demanda. Então, nós começamos a mudar a nossa mentalidade e buscar castrar esses animais. Quando a gente começou a procurar para castrar, novamente, continuamos sempre sem recurso. Passamos a ter um certo recurso, digamos assim, mensal, na qual a gente pôde fazer uma programação na gestão anterior. E na gestão anterior, na figura, né, na pessoa da Renata, que na época era agente de saúde, nos chamou para conversar. O que vocês precisam? Né, já que é um problema, na verdade, de saúde pública, e as pessoas nunca viram isso como um problema de saúde pública. Elas simplesmente, as pessoas veem, a grande maioria, com tanta coisa que tem para fazer, vamos aí castrar bicho, gastar dinheiro para castrar bicho. Então, eu vim aqui para mostrar para vocês justamente esses dados. Quando a Renata nos chamou para conversar, a primeira coisa que a gente pediu na época foi um levantamento do número de animais. E esse levantamento foi feito em 2022, através das agentes comunitárias. Nesse levantamento de 2022, a gente chegou a um total de aproximadamente 3.957 animais, população entre cães e gatos no município de Turvo. Gráfico preto ali, o primeiro, certo? Dos quais, não castrados, nós chegamos a, não castrados, 2.339 animais, certo? Muito bem. Quando a gente se deparou com esse número, a gente começou a procurar recurso. E aí, a gente começou a buscar recurso nas entidades. Então, nós fomos Sersul, nas cooperativas, e fomos começar a procurar uma maneira de arrumar recurso. Então, na época, através do Poder Judiciário, o Fórum, R$80 mil, a Prefeitura ajudou, fora o recurso mensal com mais 20, né? Recurso específico da SOS, que é o valor passado, uma parte do valor que nós recebemos mensal, que somou os 36 mil. Deixa eu só fazer um adendo aqui. Nós recebemos em torno de R$6.500 mensais, 6.484, tá? Dos quais 3, obrigatoriamente, nós gastamos com castração. Então, ali, nos 12 meses do ano, os R$36 mil. A Sersul fez um repasse de 12 mil e o Cicobi que ajudou com R$1.000. Isso no ano de 2023, quando a gente buscou um plano de ação. No ano de 2023, a gente castrou aproximadamente 800 animais no ano, entre cães e gatos, certo? Então, no ano de 24, a gente não conseguiu o recurso que a gente imaginava que teria novamente, e aí a gente teve que voltar às 180 castrações anuais que nós tínhamos com os 3 mil mensais. A gente castra, em média, com recurso mensal, 15 animais mês, certo? Que totaliza ali mais ou menos os 180 animais. Muito bem. Em 2024, quando a gente fez um novo levantamento, através das agentes comunitárias novamente, a gente percebeu que a gente baixou o número de animais em 0,5% total da população. Parece uma miséria, né, do que a gente tinha anteriormente e do que a gente passou até agora. Só que, se a gente levar em consideração o quanto esses animais crescem, a população desses animais, como elas crescem, a gente vai ver que a gente fez milagre, tá? E a gente está aqui justamente para mostrar isso aqui para vocês. Olha só. Partindo de um casal de animais, em um único ano, esse casal vai mais ou menos fazer 12 filhotes, certo? Considerando uma média de 5, 6 filhotes a cada cria. E considerando 2 crias no ano, que é o que uma cachorra tem. Fechou? Só estou falando de cães. Cachorra entra no cio a cada 6 meses. Gatos a cada 2 meses. Felinos, as fêmeas. Muito bem. Ou seja, mais ou menos em um ano nós tínhamos ali 12 animais. Partindo de um único casal. Certo? No segundo ano, desse mesmo casal, aqueles 12 filhotes que nasceram no primeiro ano, novamente, cada uma delas vai ter em torno de 5, 6 filhotes. Fechou? Sendo que também aquele primeiro casal já vai estar reproduzindo novamente. Tudo bem? No segundo ano, nós estamos com 66 animais. Ou seja, nós fizemos uma estimativa diante do número de animais que nós temos no município hoje, sem ser castrados, que é aproximadamente
2.211 animais. Nós fizemos uma projeção considerando que menos de 50% sejam fêmeas. Só pegamos as fêmeas para facilitar o cálculo, tá bom? Então, desses 2.200 animais não castrados, nós consideramos apenas 500 que são de cadelas e 400 que são de gatas. Isso tem no levantamento feito pelas agentes comunitárias, as fêmeas e os machos castrados e não castrados, tá? Então, a gente pegou esse número e fez uma projeção, seguindo exatamente aquilo que se tem de filhotes, né, no período de um ano. Se nada for feito, se não se pensar em novamente agir da mesma forma que foi atuado em 2023, dentro de um ano, tá, considerando esse mesmo crescimento que vocês estão no gráfico, essas 500 cadelas, elas vão, na verdade, produzir 6.000 cães. Os gatos, 4.800 em um ano. Daqui a pouco nós temos muito mais animais do que gente na população do Turvo. É problema. E é um problema grande. Só que a gente só escuta as pessoas dizerem, com tanta coisa que tem para fazer, gastar para castrar. Para quê? Mas aí as pessoas só lembram da SOS quando precisa para doar, quando precisa porque encostou na porta de casa, porque quando está virando lixo, enfim, quando está trazendo de alguma forma um certo transtorno individual. Mas até então, ninguém pensa de maneira coletiva. E aí a gente veio aqui hoje para mostrar essa realidade e que precisa ser feito alguma coisa. Com 15 castrações mensais, que é o recurso que a gente tem, a gente enxuga gelo. Em 2 cadelas que deem cria no mesmo mês, a gente perde o trabalho do mês inteiro. Por quê? 2 cadelas que produzem, uma produz 7, 8, outra 7, 8, a gente castra 15, acabou-se com o trabalho do mês inteiro com 2 crias. Então, não se chega a lugar nenhum. Então, nós estamos numa situação que a gente está cansado, porque a gente não vê resultado no nosso trabalho. Então, por que a gente está aqui hoje? Para pedir aos senhores vereadores que busquem recurso, caso tenham interesse de realmente solucionar o problema, porque precisaria ali uma média de, como a gente viu antes ali, em torno de 140, 150 mil reais por ano, para poder dar uma baixada, uma reduzida, ver resultado. Senão não se vê resultado nunca. É um dinheiro botado fora. Então, se a gente tiver mais ou menos um orçamento desse aí mensal, não estou dizendo que esse orçamento precisa necessariamente a SOS, mas que seja repassado exclusivamente para castrar animais. Certo? Totalmente um repasse voltado só para castrar esses 150 mil reais. Só assim, em 3, 4 anos, a gente vai conseguir ter resultado diferente dessa curva, desse crescimento, e aí vai diminuir. Porque a gente só escuta assim, pô, mas tem uma cachorrada lá na rua, não dá para dormir. Bah, mas aqui em casa é cachorro por tudo. Gatos também, mas os cães a gente vê com mais facilidade. Só que, volto a repetir, só se vê quando está na porta de casa, até então não se percebe o problema. Mas ele é muito grande. A quantidade de animais ela é gigantesca que se produz. Então, que se cria, né, que se nasce. Então, a gente tem que atuar em cima disso. Então, a gente trouxe aqui justamente para que vocês tomem conhecimento e que vocês vejam. A gente ganha os 6.400, 6.500 aproximadamente, 3 é para castração, mais ou menos 1,5 aí vai para as medicações, em torno de 2, 2,5 ali vai para ração. A gente recebe ajuda, mesmo assim, da Panelaço Pet. Então, é onde a gente consegue suprir toda a necessidade, porque a gente ajuda muitas pessoas que têm um número elevado de animais em casa, que todos foram recolhendo das ruas, né? Então, lá no São Luís tem 2 pessoas que recolheram, cada uma tem 7, 8 animais. Lá no Morro do Serrano tem o Tiquinho, lá que tem 12, 13 animais. Tudo animal que foi se encostando e o pessoal foi pegando. Mas criar um lugar não é solução para o problema. Porque, na verdade, a gente só está botando o problema num determinado lugar. Mas a gente não está solucionando o problema, continua nascendo. Então, nunca vai ter um espaço que possa se criar que atenda a toda necessidade diante da nossa consciência, digamos assim. Porque a gente fala animal de rua. Não é animal de rua, é animal na rua. É diferente. Os animais estão na rua, eles não são de rua. Alguém botou lá. Então, assim, ó, ficou um crescimento desenfreado, a coisa tomou uma proporção muito maior do que a gente, como voluntário, consegue, digamos assim, suprir, porque nós somos num grupo de 12, 13 pessoas, todo mundo trabalha. Né? A gente, na verdade, faz isso nas horas de folga.
né? Leva a casinha, busca a casinha, ajuda de uma forma ou outra, e nunca vai ser suficiente. Então, a gente fez questão de vir aqui hoje e trazer para vocês o conhecimento com relação a esse número e a esses dados que são do município do Turvo, tá? Então, foi o levantamento feito no ano de 2024. Esperamos que esse ano seja feito um novo levantamento para ver como é que a coisa está caminhando. Tá? Então, na verdade, a intenção era essa. Eu só tenho que agradecer. Fernanda, realmente o trabalho que vocês fazem aí, a nível de Turvo e região, vamos dizer que tu vai ter realmente um impacto em toda a região, ele é fundamental, ele é de utilidade pública, devido a esses dados que você nos trouxe aí, do número de cães e gatos, enfim, que a gente teria na rua, nessa estimativa que se não fizesse nada, a gente ia ter mais animais na rua do que gente na cidade. Então, tu olha o transtorno e a preocupação que realmente esse assunto nos traz, né? Então, eu vejo com preocupação isso aí, parabenizar o trabalho de vocês, que a gente sabe que todos, como você disse, todos trabalham e ainda você tem que tirar tempo para cuidar dos animais. Então, realmente é um trabalho louvável que vocês fazem da SOS Quatro Patas e eu penso que realmente nós, vereadores, essa questão, prefeito, nosso vice, né, o Laerte, a gente realmente olhar por essa associação e buscar recursos para realmente a gente, aos poucos, ir sanando esse problema que é de toda a cidade, né? É de toda a cidade. Só para vocês terem ideia, tá? O mutirão realizado no São Luís, que foram 3 dias de mutirão, foi no dia 7 de setembro, 8 e 9, numa quinta, sexta e sábado de 2023. A gente castrou 327 animais lá. Entre machos e fêmeas, a gente abriu para tudo. Começou a faltar dinheiro, depois a gente liberou apenas a castração gratuita para as fêmeas, porque foi uma maneira que a gente teve de limitar um pouco, de restringir, porque a gente viu que a quantidade de recursos necessária seria muito grande e nós não atingiríamos. Muito bem. Naquele mutirão, 11 cães, cadelas, fêmeas, estavam em situação de prenhez ou no cio. Ou seja, tem todo um controle na época, e essas anotações todas eram feitas porque elas influenciam na cirurgia, na castração. Então, olha só, a gestação de uma cadela são 60 dias, 2 meses. Só naquele mutirão do São Luís, com 11 animais na situação de prenhez, que nem os tutores sabiam, porque estava bem no começo ou estavam no cio. Dentro de 60 dias, considerando uma média de 5 animais, que fossem cada cria, só ali nós deixamos de ter, né, de nascerem 55 animais, dentro de um período de 60 dias. Se tu levar esse trabalho, né, se tu considerar um período muito maior, a quantidade é absurda. Então, não adianta a gente estar castrando com R$ 6.500 mensais, porque é um trabalho que não vai ter resultado nunca. Então, é necessário vocês terem conhecimento de que, se não houver realmente um recurso voltado para castrar e esterilizar em grande quantidade, como foi feito em 2023, não adianta. Vê que o 2024, com aquele trabalho de 2023, praticamente não tivemos ocorrências. Ou seja, o recurso mensal sobrou. Sobrou, entre aspas, mas eu digo assim, a gente trabalhou com folga, tranquilo. 24 a gente não conseguiu atuar da mesma maneira. 25, não estamos dando conta de ocorrência, já estamos devendo muito mais do que aquilo que a gente já recebeu. Por quê? A quantidade de fêmeas com filhotes tem sido absurda. Na escola do Morro Chato, encostou uma cachorra, 11 filhotes. Lá na escola do Morro Chato. Então, busca, pega, traz, doa. Podia ser evitado. Quando encostou, já castra, 11 problemas a menos. Certo? Então, assim, ó, tinha que dar uma olhada diferente, né? Tem que ter um olhar diferente para isso, porque é saúde pública, tá? Quando ultrapassar o número de pessoas, aí não adianta se desesperar, né? Araranguá já faz muito tempo que eles estão castrando uma quantidade gigantesca mensal e não estão dando mais conta. Por quê? Esperaram crescer muito a população para depois atuar. Então, a gente tem que pensar nisso antes que o problema fique
fora do alcance. Daqui a pouco não é mais 150 mil que você vai resolver o problema, né? E eu estou falando mais ou menos disso por ano. Tá? Não é um recurso que tem que dar mensal. Não. Fazer um recurso por ano, fazer grandes mutirões, como foi feito em 2023. Essa é a intenção. Ô, Fernando, outro detalhe importante nisso tudo, né, é quando a gente vê o que acontece nos interior, principalmente, né, à beira do rio, lá na Ponte Alta, ou lá no Rio Pinheirinho, enfim, nos interior em geral, a desova que tem desses animais, né. A gente lá próximo de casa, lá do tio Luiz, que a gente fala, deve ter 5 ou 6 cachorros lá, e tinha uma cachorra, e o ano passado ela deu cria, e está aumentando, e estão vivendo lá no mato. Eu sei que eles têm um canto lá no mato deles, entendeu? Que o tio estava me comentando. Então, é um problema sério e grave, e numa situação dessa, a gente pensa, às vezes um trabalhador está indo embora de moto, atropela um cachorro desse, se machuca, então o problema é grave mesmo. Tem a questão trânsito, tem a questão lixo, tem a questão mordedura. Né? Esse ano, várias vezes, cachorro me mordeu, não aguento mais. O cachorro mordeu, passou na rua, o cachorro mordeu, vem recolher, vocês têm que dar um jeito, Então, a gente tem sido tratado de uma forma como se nós tivéssemos a obrigação de pegar todo e qualquer animal que aparece na rua, fugiu da questão já, digamos assim, voluntariado. Por quê? As pessoas estão nos tratando como se nós tivéssemos um salário e fizéssemos somente isso, que não é real. E nem é essa a intenção, não é isso. O que a gente quer é diminuir a população. Porque se tu diminuir a população, como consequência, tu diminui mordedura, tu diminui queda. Quer dizer, e cada ano que passa, quanto mais se trabalha em cima disso, vai se precisando de menos recurso, porque aí tu vai conseguindo controlar. Então, a ideia é trabalhar realmente de maneira preventiva. Eu já acho até que tem muito bicho, né? Que se fosse atuado em 24 da mesma maneira, a gente já teria um resultado bem melhor. Tá? Não foi possível, mas eu espero que agora, em 2025, nós esperamos, a gente consiga fazer, a partir de julho, sei lá, assim que houver essa possibilidade de recurso, um trabalho tão grande quanto foi feito em 2023. Posso fazer uma colocação? Então, eu acho que é importante a gente ressaltar que não é só a questão, né, a gente fala em castração para a gente diminuir essa população, né, mas o grande problema disso tudo que a gente enfrenta é que os animais também transmitem doenças, né? E aí a gente não sobra recurso para cuidar da saúde desse animal. Ele transmite raiva, transmite tuberculose, né, para os humanos. E aí nós temos aí consequências, muitas vezes, né, nos humanos, em decorrência desses animais não serem tratados. Né, a gente fez lá em 2023 um movimento, não é um movimento fácil, né, mas nós nos juntamos aí com a Polícia Militar, a Polícia Civil, Vigilância Sanitária, né, buscamos as leis estaduais que existem, porque nós também pegamos, né, Fernanda, muitos animais da raça Pitbull, existe lei estadual, né, as pessoas criam os animais para procriarem, né, e vender esses filhotes, mas criam muitas vezes numa condição precária, como a gente muitas vezes pegou, né, pessoas que não têm condições de se manter e tem lá 11, 12, 13 cães em situação extremamente precária, né, e isso influencia diretamente na saúde da população. Então, a gente fez esse trabalho, é possível fazer essa parceria, né, público-privada, digamos assim, porque a associação tem, né, sua razão social própria, mas precisa ter um olhar bem atento do poder público. Também é importante que, junto à castração, a gente também fez esse movimento. Em 2023 não foi chipado, né, os animais, mas a questão do chip ela é importante porque ela identifica essas pessoas também que abandonam seus animais aí, né, e a gente consegue ter uma rastreabilidade melhor do animal. E esse controle do animal que está chipado tem que ficar a cargo do poder público, porque, como a Fernanda falou, eles fazem um trabalho voluntário, não se tem funcionários dentro da associação, né? Então, a gente precisa oferecer a estrutura,
a estrutura do poder público e aproveitar que o município de Turvo tem uma associação, né, com tamanha boa vontade de ajudar a resolver o problema. Então, gostaria de colocar e parabenizar o trabalho que a associação faz, a SOS Quatro Patas, porque eu tive a oportunidade de conviver com eles aí um período, né, embora que eu morro de medo de cachorro, mas eu ajudei na cirurgia, né, Dirceu? Então, acho que é muito válido o trabalho deles. Então, de parabéns. Só a gente precisa dar uma força. Em 24, a gente chipou. O chip é R$10. É extremamente simples. Só que a maioria dos animais que nós chipamos, nós não conseguimos sequer cadastrar no site para identificar o chip. Porque todo mundo trabalha o dia inteiro e tu precisa lançar num site que é da empresa, né, que tem o número do chip, porque é um código de barra, você tem que lançar lá o nome do tutor, o endereço, o telefone, o e-mail, características do animal, idade do animal, quer dizer, todos os dados que realmente identifiquem aquele animal e vincule aquele animal daquele chip com aquele tutor. Então, a gente fez uma boa parte, mas uma boa parte não foi possível. Quer dizer, chipamos, castramos, mas não tivemos sequer possibilidade de lançar no site. Então, é uma dó, sabe? E dá para chipar, e como eu disse, não é caro, é R$10, e, de repente, aí começar a encontrar, né, quem é o responsável. Né? Nós tínhamos um pitbull aí que estava sempre vagando pelo Turvo, e o pitbull é um problema, porque as pessoas pegam, criam, vendem, mas não tem a menor estrutura para manter o animal, e acaba desenvolvendo, é um animal de muita força, né? Então acaba tendo, às vezes, grandes problemas. E esse animal estava sempre circulando pelo Turvo e atacando outros cães. Então ele estava sempre ensanguentado no Turvo, e todo mundo ligava, até que a gente conseguiu descobrir de quem era o dono. E aí eu peguei esse animal, levei no veterinário, e fui eu, na verdade, que vi o animal, e disse, enfiei dentro do carro, ele era dócil, mas não aceitava outros cães, levamos no veterinário e chipamos. Descobrimos o dono, e quando eu levei para o dono, eu disse, ele está castrado e está chipado. A partir de agora, a gente sabe de quem é o animal e qual é a responsabilidade. Nunca mais vi o animal na rua. Fernanda, boa noite. Dá os parabéns a você que lidera esse trabalho do SOS Quatro Patas. A gente sabe a importância que isso tem, né? E a dificuldade que é trabalhar com isso. A gente sempre esteve envolvido em clubes e comunidades, e não é tão diferente, né? A gente tem que trabalhar, e trabalhar forte. Dá os parabéns para você que lidera esse trabalho, e dizer que, dependendo da coligação do MDB e PSDB, pode contar com a gente para o que precisar. Obrigada. A intenção é realmente que se busque, né, o recurso para poder tentar começar a solucionar o problema. Né? Senão não adianta. Me permite? Sim, senhor. Parabenizar, né, toda a equipe de vocês, sei que não é fácil. A gente vê isso aí em tudo que é município. Eu ia falar sobre o chip, mas aí ela acabou falando. Mas assim, duas coisas. Primeiro, o porquê que começou, tipo assim, está se vendendo, as agropecuárias estão vendendo, já fizeram uma vez, vocês estão ainda vendendo animais? Não, as agropecuárias praticamente não vendem, tá, Ivanor? O grande problema é que é difícil tu combater aqueles que criam em casa, que não são canis credenciados. Né? Então, o pitbull é o número 1. Né? Sim, sim. É o que é o mais problemático no Turvo, é o pitbull. Porque, volto a repetir, não é que ele é um animal agressivo, não é isso. Sim. Mas ele é um animal de muita força. Então, o que acontece? Quando esse animal começa a causar problema, que ele fica grande e forte, as pessoas descartam. Só que aí ele é um animal que, normalmente, ele já não foi socializado desde pequeno com outro animal. E, por ser um animal forte, claro, acaba, né, sendo agressivo com outros cães. Então, é um animal que tu tem dificuldade de doar, é um animal que tu tem dificuldade de colocar para quem tem criança. Né? Então, né, ele carrega um certo, né, preconceito, né, digamos assim. Só que a maioria é gurizada que cria em casa. Né? Então, teria que essa é outra coisa que poderia ser feito, sabe? As agentes, elas visitam os lares. Eu não sei como é que funciona isso, mas, sei lá, comunicar, porque existe uma lei estadual que obriga o pitbull a ser castrado. Tá? Tanto macho quanto fêmea. Então, não poderia ter sem estar castrado. Tudo que a gente encontra que é pitbull, a gente passa a mão e castra. Devolvo. Olha, é um dos animais que a gente mais encontra solto. Tá?
É o que mais a gente encontra assim com fuga e de quem é? Aí a gente passa a mão, castra e depois devolve castrado. Se acha ruim ou não, a gente nem sabe, mas enfim. A gente ouvi falar até que tem alguns até que não são tão agressivos, mas em relação aos outros até tem poucos. Eu tenho uma sugestão, mas nem que seja de início esse ano, de também fazer a vacina, para que assim, já que porque eu sei que é só 6 meses, acho que não entendo muito bem, mas assim, aí vocês conseguiriam na vacinação, imagina o recurso, e aí poderiam castrar, vamos dizer, 80% da população, aliás, vacinar, não teria esse custo. Então, com a ajuda da comunidade, dos agentes comunitários e demais, acho que, de princípio, seria, se vocês pudessem, partir para a vacinação. Aí vocês teriam um objetivo bem maior. E outra coisa, eu sei que já existem leis, tanto desde o federal, estadual e até alguns municípios, mais rígida, que realmente, porque a pessoa só sente igual uma multa, só quando no bolso. E que acho que tem que tomar uma atitude mesmo. Porque, claro, tem a chip. Como eu perguntei se alguém estava vendendo, que aí sim, já tem que sair dali, porque é muito fácil, eu sei. A pessoa lá hoje é bonitinho para o filho, tudo pequenininho. Aí depois, quando cresce ou dá cria, ninguém mais quer. Mas tem que ser assim, tem que ser igual uma criança, ou até pior que uma criança, porque então, se não partir para a ignorância, modo dizer, ou realmente ter uma lei, e o chip, mais alguma coisa, não soluciona. E teve uma ideia, talvez seria a vacinação, que é um custo, acho, bem baixo, e talvez você conseguiria atingir, num ano, assim, num ano, 2 anos, conseguiria atingir um Você diz a vacina anti-sil. É isso, O problema justamente é esse, que quando eles ligam para a gente que a cachorra ficou prenha, eu esqueci de dar vacina, ou quando deu a vacina já era tarde demais. Esse é o grande problema. A pessoa teria que fazer um trabalho muito bom com os agentes, e vocês conseguir cadastrar, para que realmente se antecipar, nesse sentido, que aí vocês conseguiriam fazer um trabalho. E com relação a quem cria, Ivanor, houve 2 situações em 2023 que a gente precisou ir com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, para poder obrigar essas pessoas a castrarem os animais, porque elas se recusavam a castrar. Então, assim, é complicado. É complicado, tá? Então, nos 2 casos não eram pitbulls, então a gente não tinha a lei estadual que amparava, mas eram pessoas que não tinham condições sequer de botar esses animais para criar, tá? E teve que ir com a polícia, tá? Não foi uma coisa simples e fácil. Só que aí tem que ter, claro, a gente tem, graças a Deus, assim, a polícia, tanto a civil quanto a militar, está sendo muito parceiro nessas questões, tá? Só que é uma logística que envolve bastante gente. Como diz a Renata, é conselho tutelar, conselho vigilância sanitária, civil, militar, porque cada um tem uma certa jurisdição, e tu tem que pegar todo mundo para ir lá. Então é difícil. Teve um caso que até o conselho tutelar foi junto, porque tinha a questão do envolvimento de criança. Aí a criança também não estava numa condição legal e, no fim, tu acaba indo por uma razão e descobre outras. Fernanda, eu acho que o que tu explanou para a gente ficou muito claro. O trabalho que vocês fazem, entendeu? E a gente vê nos teus olhos e o orgulho que dá para a gente e o trabalho que dá para vocês, mas o amor que tu tem a esses bichinhos, entendeu? Parabéns do fundo do coração. Eu acho que tu sensibilizasse a todos aqui e penso que a gente realmente vai em busca do recurso. A gente sabe também que essa questão, o Laerte está aqui, vai levar até a prefeitura, Laerte, essa situação, para a gente realmente procurar resolver esse problema e sanar, que é um pouquinho todo ano que a gente tem que ir fazendo para realmente chegar lá no final e a gente tentar ter uma solução para os nossos animais. Para colher resultado vai ser necessário realmente castrar em quantidade, senão a gente não tem. Parabéns, Fernanda. Boa noite. Obrigada. Parabéns, Fernanda. Parabéns, SOS Quatro Patas, pelo excelente trabalho que vocês fazem. Muito obrigado. Vamos então agora para o uso da tribuna, Convido para fazer uso da palavra a vereadora Cleonice Lima. Assunto: Conselho Tutelar, Saúde e Convenção do MDB.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, o público aqui presente. Trago alguns assuntos hoje, senhor presidente, principalmente o mês laranja, quando eu conceituei aqui a palavra Conselho Tutelar, é porque engloba eles também, né? Então, o mês laranja, ele é uma campanha nacional, né, do combate à violência sexual infantil. Tem outras violências também, mas hoje o que está mais em evidência é a violência sexual, né, que está um disparate total. Ela foi instituída pela Lei 14.432, de 2022. E no dia 18/5, agora, foi o dia, né, especificamente destacado para fazer a prevenção, né, destacado nacionalmente para fazer a prevenção dessa situação, né, que é o abuso e exploração de sexual infantil. Santa Catarina registra quase 2.000 casos de abusos sexuais infantis, aliás, registrou em 2023, contabilizando 1.853 casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. É um absurdo, né? Destes, 88,3% das vítimas eram meninas e 68% dos casos aconteceram dentro da própria casa, muitas vezes praticados por pessoas próximas daquela criança. Mas isso vai muito além, né, dos danos que essa criança terá, não só físico, né, envolve saúde mental. Muitas crianças sofrem de ansiedade, de problemas de depressão, justamente por ter sido abusada. E muito pior pela sua própria família, às vezes, ou por uma pessoa que conhece, né, bem que isso que é o pior. E um dos reflexos mais dolorosos pela pesquisa hoje que eu fiz dessa realidade é o aumento de suicídio entre as crianças e adolescentes. De 2013 a 2023, o número dos casos de suicídios na faixa estaria de 10 a 19 anos de idade, cresceu 42,7%, totalizando 11.494 mortes nesse período. Eu vi também uma entrevista de um promotor que é responsável, então, pelo Ministério Público de Santa Catarina, Dr. Matheus. Ele destaca, em uma entrevista, a importância de libertar, né, essas crianças desse tipo de violência, principalmente o abuso. Ele usa uma frase que até me deixou bem, me chamou bem a atenção: voltar o brilho dos olhos. Ele fala que poucas coisas são tão impactantes quanto ver um menino ou uma menina liberto de um dia a dia de violência sexual. Volta o brilho nos olhos. Ela fala espontaneamente, ela ri espontaneamente. Enfim, eles voltam a viver. Segundo ele, a denúncia é o primeiro passo para romper o ciclo de silêncio, que protege os agressores. Na maioria dos casos, o agressor é alguém que se conhece. A vítima pratica a violência no sigilo da casa. Onde o silêncio impera, a justiça exerce seu papel de quebrar barreiras e proteger esta criança. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, isso é importante a gente frisar, pelo Disque 100, ou diretamente para o Conselho Tutelar, ou também para o Ministério Público. Eu quero aqui parabenizar o Conselho Tutelar do município de Turvo, que fez uma bela ação essa semana. A gente viu várias flores, né, lá no gramado da antiga prefeitura, na frente da prefeitura nova. Cada flor daquela simbolizava uma criança abusada. Então, isso foi bem forte, né? Eles fizeram uma campanha também no comércio, né? Levaram as flores para o comércio, né? Para que também simbolizasse esse momento. Então, eu quero aqui deixar os meus parabéns para o Conselho Tutelar de Turvo, que hoje trabalha incansavelmente na luta contra esse tipo de abuso contra as crianças. Bem rapidinho, só quero falar também, né, da vacina da gripe. Nós estamos aí passando por uma situação muito delicada frente às síndromes gripais e à situação de síndromes respiratórias.
Essa semana ainda, nossos médicos tiveram que atender só síndrome respiratória porque não deram conta. E não é só no município de Turvo, isso está sendo Estado do Rio Grande do Sul hoje decretou emergência pela situação das síndromes respiratórias. E a gente vê que o nosso nível, e tem muito H1N1, tá? Que é a vacina que está hoje vigente. E a gente vê pouca procura, gente. Só para vocês terem uma ideia, peguei os dados hoje com a enfermeira Cássia. Nos idosos, 60 anos a mais, nós temos só 42% de pessoas vacinadas no município. Em crianças, só 31%. Então, isso é preocupante. O inverno nem começou. Então, a gente tem que se preocupar e se preocupar com a nossa família, fazer com que a nossa família vá se vacinar. Isso é muito importante. Fazer aqui também uma fala, né? Tivemos a convenção do MDB esse final de semana, no sábado, onde elegemos, então, o nosso vereador, né? Valcir Vassoler Milanês, o presidente aí do nosso partido. Com certeza, quero te desejar sucesso, tá, Zebra? E, com certeza, vamos fazer cada vez melhor, né, que a gente possa aí superar todas as expectativas do MDBista. Cleonice, boa noite. Boa noite. Queria aqui em público agradecer a todos que depositaram essa confiança em mim e tiveram aí me prestigiando e votando, dando o seu apoio, né? Então, fica de público aqui o agradecimento a todos filiados e simpatizantes que me apoiaram nessa nova jornada aí que a gente tem pela frente. Então, tá bom. É isso, então, senhor presidente. Uma boa noite a todos e um bom dia aos ouvintes da Rádio Imigrantes. Muito obrigado à vereadora Cleonice. Agora convidamos aí, então, o vereador Valcir Vassoler Milanês. Assunto: Campeonato Municipal, Taça Laudenir Boeira, Popular Quino. E já aproveitamos, Zebra, para te parabenizar aí pela eleição aí, pela presidência do MDB. Agora tu vai ter que trabalhar dobrado aí e trazer mais recursos ainda para o município, né? Presidente, vamos trabalhar junto, presidente, para me ajudar aí. Com certeza, com certeza. Boa noite, senhor presidente, caros colegas vereadores, vereadoras, pessoal do SOS Quatro Patos, em nome da Fernanda, parabéns pelo trabalho, cumprimentar os demais aí componentes, ao vice-prefeito Laerte, ao presidente do hospital aqui, José Luiz Besbate, ao pessoal do CTG, em nome do patrão Rodrigo e do Joquinha, da Invernada Artística, e toda a imprensa aqui presente também, meu boa noite e aos demais presentes também. O Campeonato Municipal teve início ontem, né? Uma rodada entre o São Pellegrino e o Oeste Paranaense, onde o Oeste Paranaense venceu por 2-1. Um jogo muito bom, bastante movimentado, até o comentarista também, o Januário, falando, né? Por ser um primeiro jogo, foi bastante corrido, bastante movimentado. E eu queria aqui, então, dizer que o Campeonato Municipal é de responsabilidade do Turvo Esporte Clube e a liga que está trabalhando é a Alarme. A Alarme disponibilizou, então, para quem é desportista aí que gosta de acompanhar, disponibilizou um link para quem quiser acompanhar em tempo real. O link chama-se copafácil.com/municipal Turvo. Vocês podem acompanhar em tempo real quando o jogo está acontecendo, os gols, os cartões, as substituições, tudo. Lógico, aqui falando em números, estatísticas, não em imagens, tá? Para quem quiser acompanhar aí, então, anote aí, copafácil.com, Municipal do Turvo. E, falando nesse Municipal do Turvo, a homenagem da taça, então, é Laudenir Boeira, Popular Quino, o qual eu tive a oportunidade, né, de jogar e ser treinador por muito tempo dele também. E me chamou muita atenção ontem, e eu gostaria que vocês, presidente, me autorizasse aqui a ler a biografia, a homenagem que a família trouxe para eles. Com certeza está autorizado. Eu conhecendo o Quino como eu conheci, me chamou muita atenção, porque vem de encontro aquilo que a gente quer no futebol, sabe? E realmente o Quino era isso. Então eu gostaria aqui de ler a biografia dele, feita pela família. Laudenir Boeira, carinhosamente conhecido por todos como Quino, nasceu em 18 de novembro de 1972, em São Miguel do Iguaçu, no Paraná. Filho de Maria de Lima Boeira e Albino Boeira em memória. Viveu sua infância no interior do Paraná,
Na adolescência, após a perda do pai, mudou-se com sua mãe e irmãos para o interior de Timbé do Sul, Santa Catarina, onde trabalhou na agricultura e construiu sua vida até se casar, em 1993, com Maria Isolete Alexandre. Desde 1995, Quino trabalhava na empresa Dalon Alimentos, sendo um exemplo de dedicação e humildade. Mas se há algo que realmente define o Quino, era sua paixão pelo futebol. Como zagueiro, participou de incontáveis campeonatos da região, acumulando medalhas, troféus e principalmente amigos. Em Turvo, defendeu as cores dos times do Vermelhão, Rio Ponte, Vila Manente, entre outros. E nos últimos anos atuava nos campeonatos de veterano, onde sua presença era sempre sinônimo de alegria e respeito dentro dos campos. Quino não era apenas apaixonado pelo futebol, ele vivia o futebol como uma expressão de amor, de amizade e de respeito. Era conhecido por ser uma pessoa tranquila, que nunca se envolvia em brigas ou discussões. Quando surgiam conflitos e discussões durante o jogo, ele sempre preferia manter-se em silêncio, permanecendo na zaga, focado em jogar sua partida, em tomar sua água e manter a serenidade. Nunca brigava, nunca discutia. Sua postura era de quem enxergava o futebol, acima de tudo, como uma forma de união e alegria, não de disputa acirrada e desrespeito. Aqui eu falo em nome da filha que falou, né? A Daiane, a Daniela, que é a Dai. Ela se referiu: eu tenho 31 anos e cresci na beirada dos campos, vendo meu pai jogar e ganhar e perder campeonatos. Mas tem uma coisa que eu nunca vi. Eu nunca vi ele ser desrespeitoso com alguém, nunca vi ele brigar ou humilhar alguém, mesmo não achando a situação justa. Ele é meu exemplo. E ela continua: infelizmente, no dia 5 de fevereiro de 2023, meu pai nos deixou de forma repentina durante um jogo do Campeonato de Veteranos em Timbé do Sul, fazendo exatamente o que mais amava, jogando futebol. Deixou sua esposa, 3 filhas, 2 netas e um neto, que ele sonhava que seria um canhoto bom de bola, e um genro que ele considerava como um filho, e esse ano nasceu mais um neto que ele não teve a chance de conhecer. Por tudo que meu pai representou, e mais do que merecida a homenagem que será prestada a ele no Campeonato Municipal de 2025. Eu e minha família deixamos um pedido especial para que todos os jogadores, ao entrarem em campo, lembre-se do exemplo dele, que joguem com amor, com respeito, sem brigas, sem discussões, como ele sempre o fez. Que o futebol seja, como era para ele, um espaço de alegria, de amizade, de família reunida e de celebração. Que cada partida desse campeonato seja marcada por esse espírito, honrando a sua memória e seu legado. Que o futebol continue sendo vivido como era vivido por ele, com amor, respeito e união. Achei essa mensagem bem interessante, que vem de encontro o que a gente quer do futebol, né? É para construir amizades e não divergências, como se diz. Então, até a ideia do Turvo é fazer um banner e colocar lá na frente dos vestiários para os times, né? E entregar a cada um, aos presidentes também, a ideia de entregar essa homenagem para cada presidente que leia para o seu clube, para que seja realmente dessa forma disputado o campeonato. Boa noite, obrigado. Obrigado, nosso amigo Zebra. Eu estava convidado, o Billy tinha mandado um convite para mim, Zebra estava em viagem com a família, não cheguei a tempo na cidade, infelizmente, para ver a abertura, mas aquilo que tu falasse do Quino, realmente, é impressionante a figura dele, tanto no campo, quanto no trabalho. Na Dalon, a gente sabia que era um profissional espetacular. E, infelizmente, a gente perdeu o Quino tão precocemente aí. Mas faz parte da vida. A gente não sabe o dia e a hora que a gente vai. Então, temos que fazer sempre o nosso melhor, entendeu? Para que realmente aí a hora de partir a gente esteja preparado e cumpra a nossa missão. Agora quero chamar aí, então, a terceira vereadora inscrita, Renata Pacheco Ribeiro, Maio Verde.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público aqui presente, aos que nos ouvem também pela Rádio Imigrantes na manhã de terça-feira. Nós temos, então, entre as causas do mês, né, temos o Maio Laranja, também bastante importante, e temos também o Maio Verde, que trata da doença celíaca, algo que vem crescendo, né, talvez pela procura de diagnósticos precoces, né, e busca, enfim, por diagnósticos. Então, a doença celíaca ela é uma doença autoimune causada pela intolerância ao glúten, né, da mesma forma aí que os diabéticos não produzem a insulina, né, os intolerantes ao glúten também não conseguem fazer a digestão dos derivados do trigo, né, e do glúten em específico. Os principais sintomas são, em geral, eles aparecem dos 6 meses a 2 anos e meio, né, inicialmente, mas também podem se manifestar na vida adulta, que são caracterizados por diarreia, por dor abdominal, inchaço na barriga, né, lesões na parede intestinal, falta de apetite, baixa absorção de nutrientes, osteoporose, anemia, perda de peso e desnutrição. O diagnóstico ele é feito por exame clínico, né, com um médico especialista, que vai analisar os sintomas, vai solicitar biópsia do intestino e avaliar melhor, então, esse paciente. Qual é o motivo da minha fala aqui hoje, né? Também para salientar que nós temos essa população, né? Mas que, quando ela é descoberta na infância, as crianças têm uma grande dificuldade, porque o mundo industrializado, né, ele nos apresenta uma série de alimentos, né, e eu vejo, assim, pelo que eu tenho acompanhado mais próximo de uma criança que convive, né, na minha família, que descobriu agora há pouco tempo. No supermercado é um desafio, né, o valor dos alimentos, né, 1 quilo de farinha de trigo gira em torno aí de R$ 5, R$ 6, uma farinha específica para quem tem doença celíaca, 500 gramas custa aí 20, 30 reais. Então, a disparidade desses valores para adquirir esses alimentos é absurda, né? E a gente vê a dificuldade que as crianças têm também na escola. A merenda escolar não vem própria para eles, porque é diferente de quem tem intolerância à lactose. O doente celíaco não pode ter contato com nada daquela cozinha, né? Nem talheres, nem forno, nem nada. Então, essa merenda teria que vir exclusiva, né, para essa criança, sem que tivesse manipulação nas cozinhas industriais. Então, fica aqui algo, né, primeiro para salientar, né, que existe esse público e numa crescente, e que nós temos que ter esse olhar também, né, o poder público, nós que estamos aqui na Câmara de Vereadores, para essas questões, porque também é uma questão de inclusão, né, seja nas datas comemorativas, né, que as escolas fazem aí para comemorar Dia da Criança, Páscoa, eles não podem compartilhar desse momento, porque o que eles podem comer é muito restrito. Então, fica aqui a minha mensagem, né, que a gente olhe também por esse público com um pouco mais de atenção. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado, vereadora Renata. Agora gostaria de chamar o 4º vereador inscrito, Cláudio Januário, convite e Maio Laranja. A Renata estava verde, já ficou laranja agora. Já está. Quero aqui cumprimentar o presidente da Casa, Rogério, secretários Cleonice e Vanor, vereadoras e vereadoras, público presente, uma boa noite, TV Câmara, e um bom dia, ouvintes imigrantes. Fazer o convite aqui para a comunidade de São Felipe, promove na próxima sexta-feira, dia 23, a partir das 19h30,
no salão de festa, um risoto beneficente. Boa Vistinha também promove, no domingo, dia 25, risoto em benefício à comunidade, a partir das 11h30. Então, assim, quem não tem compromisso ainda nesse final de semana, almoçando ou jantando nesses dias aí, está fazendo um benefício grande às comunidades, né? Maio Laranja, campanha Faça Bonito. Combatendo a exploração e o abuso sexual infantil. Dia 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Infantil no Brasil. O Maio Laranja é uma iniciativa que visa dar visibilidade a este assunto. A cada hora, 3 crianças são abusadas no Brasil. Cerca de 51% têm entre 1 e 5 anos de idade. Todos os anos, 500 mil crianças e adolescentes são explorados sexualmente no nosso país. Há dados que sugerem que somente 7,5% dos dados cheguem a ser denunciados às autoridades, ou seja, este número, na verdade, são muito maiores. A luta é de todos, são nossas crianças, esse é o nosso futuro. Quero cumprimentar aqui também o presidente Zebra, né, que se tornou-se presidente do MDB de Turvo. Sucesso aí na tua administração agora, né? Obrigado, Cláudio. Conto com o teu apoio também. Tamo aí. Obrigado ao vereador Cláudio, trazendo informações importantes aí para a população. Vamos chamar agora a vereadora Alessandra Búrigo. O assunto dela, SOS Quatro Patas. Boa noite, presidente, colegas vereadores, público presente. Sejam bem-vindos, pessoal do SOS, que hoje veio aí, né? Importante. Mas eu sempre gosto de, quando eu uso a tribuna, de fazer o convite e reforçar. Venham à Câmara de Vereadores nas segundas-feiras participarem juntamente com os vereadores das decisões que têm que ser tomadas em nossa cidade, nosso município. Eu nunca vou cansar de fazer esse convite. É importantíssimo. Olha a produção do que se fez hoje com esse projeto do SOS Quatro Patas, né? Mas, antes de falar disso, eu queria falar também do campeonato, Zebra, que eu estive lá na abertura, né? O Rogério, infelizmente, não pôde vir, né? Mas a Cleonice fez lá, representando a mesa diretora. A Cleonice fez a abertura do campeonato. Realmente foram muito felizes em fazer uma homenagem para o Quino, né? Uma pessoa que, quando ela leu lá ontem, a filha lendo, foi isso que o Zebra leu hoje aqui, foi realmente muito bonito. Um exemplo de atleta, o Quino foi, né? E reforçar a importância do esporte, né? O TEC, com a iniciativa de, já no ano passado, conversar com a antiga gestão a respeito de terceirizar as questões do campeonato municipal e de um projeto que eles têm, que eu tive conversando com o Billy, presidente, né? Eles têm um projeto grandioso para o campo, né? E eu, como defensora eterna do esporte, o TEC está de parabéns. Eu sempre defendi que teria que terceirizar o futebol do Turvo, porque o Departamento de Esporte ele tem N outras coisas para fazer com relação ao esporte. Então, eu sempre defendi isso. Acho que foi um grande acerto e um grande benefício para a população em geral, que é isso que eu sempre defendo, né? Que seja feito para toda a população. E o projeto do TEC lá, realmente, olha, a população do Turvo vai agradecer, lindíssimo, né? Então, parabéns, é isso aí, pessoal. O SOS Quatro Patas, para quem não sabe, a Fernanda é minha irmã, né? Eu acho que a maioria das pessoas já sabem disso. Oi. Fazer uma parte na tua fala ali do Turvo Esporte Sim. Clube. Nós estivemos lá com o presidente, né, o Billy, que nos recebeu super bem, né? E, gente, assim, ó, é impressionante as coisas que nós visualizamos lá.
questão de vandalismo, questão de deterioração do campo, né? Então, assim, a população tem que cuidar do que é do bem de todos, né? Não tem cabimento. Ele estava nos colocando que teriam que deixar para colocar os assentos dos vasos sanitários, vidros, enfim, para a véspera do jogo lá da abertura, porque as pessoas deterioram, né? Roubam a tampa da caixa d'água, né? Sujam a caixa d'água, enfim, assim. E também fica para as administrações, né, todas, independente de sigla partidária, que zelem e que não tirem o que já existe, né? Porque ele nos colocou assim: existia uma proteção, foi tirada, agora vai ser recolocada, porque se faz necessário que o campo seja fechado, e se faz muito, né? Então, que a gente tenha essa máxima de só melhorar, de só ampliar aquilo que já existe, e que a população cuide do que é um bem de todos, né? Foi repassado também recurso para que o campeonato seja feito. Então, vamos aproveitar esse momento e só ampliar e melhorar, né? Porque a gente viu lá a situação do campo das benfeitorias, assim, uma situação deplorável, né? Então, fica um recadinho também para a população: cuidem do que é patrimônio de todos nós. Obrigada, Rê. Então, eu gostaria agora de estar continuando com a questão do SOS Quatro Patas, né? E eu iniciei a minha fala falando que a Fernanda é a minha irmã, mas por que eu disse isso? Dentro da nossa casa, a gente sempre foi muito politizado. Nosso pai trabalhava no BESC, né? No antigo Banco do Estado de Santa Catarina, e a gente estava sempre mudando de uma cidade para outra, para lá e para cá, mas a gente sempre teve essas questões políticas, né? O pai é do tempo lá do Espiridião Amin, do Jorge Bornhausen, né? Dessas grandes relações. Júlio Garcia, que hoje é presidente da Alesc, foi outras vezes também um grande colega do pai do BESC. Então, a gente cresceu no meio de escutar tudo isso, sempre, todo o tempo. Mas, se existe alguém que não gosta de política, é a Fernanda. Então, lá em casa, era eu e o pai, o Daunei, a mãe, que eu acho que isso é uma... Nós falamos sobre isso ontem, né? As mulheres, em geral, quando os maridos assumem essas posições políticas, o Zebra já fez careta. Elas olham e já dizem assim: bah, eu não concordo, mas eu te apoio. Porque nós, mulheres, somos... né? Então, a gente está ali, firme e forte. E a mãe, então, tinha, não diferente de ninguém, também essa postura. Quando eu voltei para Turvo, há 2 anos atrás, e antes da eleição decidi sair candidata a vereadora, a minha mãe já faleceu, né? O meu pai está com um Alzheimer avançado já, né? Já fazem 10 anos que ele tem a doença. Então, eu tenho a minha irmã e meu irmão, né? E o Dirceu, de agregado, né? Então, a gente conversa muito sobre tudo lá em casa. E foi a primeira coisa que eu disse: Fernanda, eu vou ser candidata a vereadora. Ai, não. Tu está brincando. Eu disse: não, eu vou ser candidata a vereadora. Então, eu vou te dizer uma coisa, eu vou te ajudar. Aí eu parei, olhei, porque, na verdade, eu só avisei, porque eu não estava contando com a ajuda dela, né? Mas daí ela disse assim: eu vou te ajudar se tu abraçar a bandeira da causa animal, eu te ajudo. Porque nós estamos muito cansados, muito cansados. Tá? Ela resumiu aqui, muito simples, mas eu convivo e eu vejo, gente, que não é simples daquele jeito ali que ela falou aqui. De eu estar lá cuidando do pai... Não, já estou abrindo. De eu estar lá cuidando do pai, e ela me chega com o cachorro aberto. Aberto, porque daí você vê a maldade do ser humano com relação a isso. Sabe? Eu tenho aqui. Desculpa, gente, eu me emociono sempre um pouquinho quando eu falo da minha família. E, como tu mesmo falou, Rogério, aqui, ela cativa quando ela fala do amor que ela tem pelos animais.
a luta deles vem de longa data. E quando eu abracei a bandeirinha, eu disse, Fernanda, nós vamos conseguir. Terminou o ano passado, perdemos a eleição, né? O nosso partido, o MDB, entrou. E a gente ficou, de certa forma, um pouco desesperançoso, porque eu ergui a bandeira. E nós somos oposição. Básico, né? E aí eu fiquei muito preocupada com a causa do SOS Quatro Patas e me senti na obrigação de alguma forma, ajudá-los. Quando eu estava em Meleiro, eu dava aquela mãozinha de voluntária, né? Um troquinho aqui, outro ali, como todo mundo, vendia bingo, vendia rifa, estava junto nos eventos, tentava ajudar. Mas eu senti o cutuque quando eu vim para cá e convivi com isso, certo? E ela foi muito modesta em falar tudo isso aqui, porque a região inteira procura a associação deles como exemplo, toda a região. A promotora já chamou ela no fórum, ela já esteve lá, onde a promotora chamou toda a região, e lá no fórum ela explicou tudo o que ela veio explicar aqui para nós. Eles têm, o SOS, um nível de organização e uma propriedade naquilo que fazem, que é de tirar o chapéu. Tá? Tudo que ela faz muito bem feito. O poder público, hoje, ele tem que agradecer a bênção de ter uma associação como a deles, com ela, fazendo isso. Porque ali não tem erro. O troço sai, de um jeito ou de outro. E eles estavam a ponto de acabar com tudo isso. Aí, eu disse, Fernanda, vamos lá conversar com o prefeito? Tu consegue fazer essa ponte? Eu disse, claro, sem problema, vamos lá. Marcamos com o Heriberto, estivemos lá quando? Semana passada, Fernanda, na outra sexta-feira. Ficamos 1h30 lá, o Heriberto, e solicitamos que o Wendel e o Jânio estivessem junto, para que já, né, tenha um conhecimento de causa de tudo isso. Porque, quando ela fala e ela traz os dados, a gente muda a maneira de pensar sobre os animais, né? Foi uma conversa muito boa, muito produtiva, certo? E precisa da estrutura da prefeitura, sobre a questão dos chip, que a gente estava falando, né, chipar os animais. Precisa dessa estrutura para poder ter o controle desse trabalho que foi feito, está sendo feito, precisa ser feito, enfim. E o SOS, pela conversa que eu sempre tenho e o convívio com eles, eles estão dispostos a continuar. Porém, tem que haver um resultado disso, tem que haver um retorno disso. Pô, trabalha, e aí você bota ali os números e cadê o trabalho? Se foi. Então, tem que trabalhar, mas tem que ter esse retorno, né? Então, assim, estivemos lá, fomos muito bem recebidos, ficamos 1h30 lá. Eles bombardearam ela de perguntas. Ela respondeu todas com muita propriedade. Porque ela sabe o que está fazendo e o pessoal do SOS também. Então, vou repetir. Se conseguirmos dinheiro para continuar esse trabalho que eles estão fazendo, é um trabalho de grande valia, e a prefeitura terá uma associação como a SOS, aliada todo o tempo para ajudar nessas questões, porque a prática e a logística disso é bem complexa. E eles têm muito conhecimento disso e muito boa vontade para querer ajudar. É isso, presidente. Muito obrigada. Desculpa um pouquinho da emoção aqui, mas... Queremos agradecer a vereadora Alessandra pela participação, e eu lembrei aqui, Romana e Fernanda e pessoal da SOS de Quatro Patas, que no Dia das Mães eu fui à missa na Ponte Alta com o Frei Nereu, quem não conhece Frei Nereu, né? E o Evangelho falava exatamente na questão aí dos homens com os animais. E o Frei Nereu foi muito feliz quando ele disse, e me acendeu essa luz, né? Que hoje em dia a humanidade, racionais são os animais. Os homens
a humanidade ela está completamente irracional hoje. Então essa fala aí do Frei Nereu, para mim, ela foi forte e eu fui refletir realmente. Os animais hoje, eu acho que muitas vezes agem e pensam melhor do que muitos homens e mulheres. Essa é a nossa realidade. Nós vamos se encaminhando para o encerramento. Poderia só fazer um comentário em relação a Mana já sentou, mas o SEMAI, né, que tem a diretora do bem-estar animal, programa do governo do estado, a diretora Fabrícia Rosa Costa, tem um edital que será lançado e divulgado agora até final de maio, né? Acho que você já conhece. O recurso será calculado pelo número de habitantes e conforme fórmula de cálculo da Organização Mundial de Saúde, o repasse será por convênio simplificado aos municípios. Então vai ter esse recurso também, né, que é provável. Na semana passada, quando eu estava lá em Florianópolis, foi falado sobre isso também. Acredito, então, que, e depender do município e depender da coligação, eu já disse que vocês têm todo o apoio. Na verdade, essa lei ela surgiu no início desse ano, no final do ano passado, e ela foi divulgada, mas ela não tinha sido ainda sancionada. Então, nós já tínhamos conhecimento dessa lei e estávamos aguardando. Então, realmente, chegou agora, essa semana passada, a gente teve conhecimento, né? Já olhamos aquilo ali, e, obviamente, vamos estar correndo atrás disso tudo, né? Mas, valeu a dica. Obrigada. Muito obrigado, Zebra. Muito obrigado, Mana, né? A gente, como ia dizendo, a gente vai se encaminhando aí para o nosso encerramento, né? Eu gostaria de fazer aqui, a pedido da coordenadora da micro-região aqui, a Vilce Fávaro Scarabelotti, né? Um agradecimento especial à prefeitura, ao prefeito, a você, Laerte, Euriberto, enfim, que a prefeitura municipal cedeu o transporte para as mulheres agricultoras do Sindicato dos Trabalhadores de Turvo Ermo para o encontro de mulheres da micro-região do Vale do Araranguá, que aconteceu lá em São João do Sul. Então, está feito, viu-se que ela disse que ela tem medo aqui de usar a tribuna e microfone, então está feito o agradecimento à prefeitura. É realmente através das parcerias que as coisas vão acontecendo. Eu também queria salientar aí, cumprimentar o presidente aqui do Hospital Zé Besbate. Na sessão passada houve alguma fala, alguma situação a respeito do hospital. Os microfones aqui, a tribuna está aberta. Assim que precisar usar, entendeu? A gente faz questão de recebê-los aqui. Muito obrigado pela presença. E um fato triste, né, que mais uma vez aí ontem à noite, né, a rodovia da morte aqui no Rodeio da Areia, mais um acidente, mais uma vítima, um jovem aí de 23 anos perdeu a vida aí. Estava falando com o Volney, ele passou lá no momento do acidente, um carro e 2 motos, né, Volney, que aconteceu ali. Então, tragicamente aí, mais uma vida, mais um jovem perdeu a vida aí num acidente trágico. E a gente se pergunta, né, o que a gente pode fazer? Que hoje pela manhã eu cheguei bem cedinho lá na sementeira conversando com 2 funcionários meus. Um deles jogava bola com esse amigo dele, que veio a falecer, e o outro também era amigo dele. E eu perguntei para eles o que nós podemos fazer, né? E a explicação dele disse: olha, Rogério, a cada 500 metros vamos botar um quebra-mola, que é a única solução que a gente vai ter para parar essas mortes aí que realmente, né, Zebra, é uma tragédia atrás da outra. A gente comentou, eu acho que há 2 semanas atrás, que eu sempre comento a morte do teu cunhado, do Chiquinho, que era nosso amigo e parceiro, que foi tão precocemente. Então, assim, essas nossas rodovias é um problema sério, que ontem à noite, voltando de Criciúma ali, tem obras na Forquilinha, que está só na Pedra Britada, tu não tem nada, e de Forquilinha praticamente até aqui o Turvo, nem uma faixa pintada, né? Então, o perigo que a gente tem, que começar a chover, isso aí vira um escurão só durante a noite, então imagina o perigo que a gente está. Então, nessa sexta-feira que a gente tem aqui a presença aqui do governador e o pessoal, eu acho que é uma ótima oportunidade de nós, vereadores, se fazer presente e realmente colocar Laerte, Heriberto,
essa situação, o perigo dessas nossas rodovias, para a gente tomar providências para realmente a gente não perder mais nenhuma vida nessas rodovias. Zebra, se quiser. Só complementando o que está falando aí, a questão sempre ali se fala na ciclovia, né? Se bem que o acidente de ontem não foi em função de ciclovia, né? Foi acidente de trânsito, mas só lembrando aqui que o ex-presidente, né, o vereador Luiz Lucinei Vito, né, quando o presidente dessa casa usou o recurso, a sobra do recurso, e fez um projeto da ciclovia. E é o momento da gente cobrar agora também do governador, porque não sei se vocês lembram, né, pessoal aí, nós tínhamos muito acidente naquele trecho do seu Alcides Gabriel aí, anos atrás. Era toda semana praticamente tínhamos acidente. Não só em função da ciclovia, mas a ciclovia o que ela traz? Ela traz uma iluminação melhor, e é o que está faltando lá em cima também. Nós, inclusive, nós vamos entrar na semana agora, para que o vice-prefeito aí, para que se faça uma revisão geral da iluminação pública nessas rodovias municipais, até ali, né, que é estadual, mas faz a diferença, sabe? Às vezes uma iluminação aí, né, a nossa Thaís, o rapaz, o Mário, né, que em função da iluminação também teve um acidente, graças a Deus não teve danos maiores, né, mas é bastante problemático. Então ali é importante a ciclovia. Por quê? Porque conjunto com isso vem uma iluminação pública melhor também, onde facilita o trânsito também da rodovia. Com certeza, Zé. Gente, Isso é válido, sim. Bom lembrar também que já está assim agora. Imaginem a hora que abrir a 285. Essa é a tragédia humana que realmente isso aí vai ser um caos. Pode ter certeza absoluta disso. Então, se encaminhando ao encerramento, ficam os senhores vereadores e as senhoras vereadoras convocados para a próxima sessão ordinária, segunda-feira, dia 26 de maio, às 19 horas. Convido a todos de pé para fazermos a oração do Pai Nosso e vamos colocar essa oração do Pai Nosso aí para essas famílias que já perderam entes queridos aí, infelizmente, nessa nossa rodovia aí 285.